E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você acha que a Rússia teria invadido a Ucrânia se fosse o Trump, por exemplo, que estivesse lá? Você acha que faz diferença essa questão Biden-Trump ou você acha que não? O Putin ia tomar essa decisão mesmo se fosse o Trump no poder? É difícil, né, a gente saber assim. A gente pode ir especulando, tá? Eu não vejo o que o Trump ele poderia ter feito de diferente para não acontecer essa invasão. Essa guerra, ela já começou lá em 2013, 2014. Na verdade, até antes, né? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia faziam parte da antiga União Soviética. Quando teve a separação em várias repúblicas, várias delas foram mais para o lado ocidental, Letônia, Lituânia, Estônia e tal, e alguns continuaram como se fossem países satélites da Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, por exemplo, né? Só que em 2013, a Ucrânia ela recebeu um convite para entrar para a União Europeia. E aí, o governo ucraniano, né, o Yanuchenko à época, ele resolveu aceitar esse convite. A Rússia falou, olha, se você aceitar, a gente rompe relações com vocês. Aí o Yanuchenko ele voltou atrás e começou quase uma guerra civil na Ucrânia, entre parte da população que queria essa ocidentalização e parte da população que não queria essa ocidentalização. No final das contas, o Putin acabou invadindo ali a Ucrânia, dominou a Crimeia e queria também dominar uma região chamada de Donbass, que é onde está Lugansk e Donetsk, territórios que são estratégicos, tem um solo muito fértil, produção de grãos e tal, né? E aí, para não continuar a guerra, além da Rússia dominar a Crimeia, dominar também Donbass, foi fechado um acordo, o chamado Acordo de Minsk. Qual que era a premissa desse Acordo de Minsk? Rússia, você não vai mais incentivar o separatismo de Lugansk e Donetsk, e Ucrânia, você vai prometer dar um pouco mais de autonomia para esses povos. Porque, de fato, é uma população de maioria russa que vive ali, né? Que fala, são russófonos, tem uma ligação mais forte ali com a Rússia, até mesmo histórica, né? Só que nenhum dos dois respeitou esse acordo. A Merkel, por exemplo, chanceler da Alemanha, ex-chanceler, né? Ela falou que, claramente, o acordo de Minsk ele foi feito para dar tempo de armar os ucranianos para um dia lutar contra os russos. Então, a ideia não era fazer a paz. A ideia era armar os ucranianos no futuro contra a Rússia. E óbvio que a Rússia também sempre ficou incentivando o separatismo daqueles povos. Então, era uma guerra que ia estourar a qualquer momento. Independente se era Trump, se era Biden, se era, enfim, qualquer presidente, né? Talvez, como Biden, ele geopoliticamente, ele se mostra como uma figura mais fraca em relação ao Trump, isso possa ter acelerado o processo. Mas também não vejo, assim, talvez em 1, 2 anos, não acho que a guerra ela ia estourar de qualquer jeito. A guerra, então, já era esperada até pelo povo ucraniano. E eu lembro até que, voltando um pouco na história, na Segunda Guerra Mundial, então, me parece que aconteceu uma estratégia parecida. Que eu acho que a Inglaterra conseguiu frear um pouco ali a invasão da Alemanha. A Alemanha estava preparada para invadir. E acho que o Churchill tomou algumas decisões, conseguiu adiar a guerra em 1 ano, digamos assim. Tem alguma coisa, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que Churchill já tinha utilizado essa história lá na Inglaterra, década de 40, conseguindo adiar um pouco a invasão da Alemanha para que a Inglaterra pudesse se armar ali, né? Você pode até complementar. E me parece que a Ucrânia, então, utilizou uma estratégia parecida para conseguir se proteger, porque a Ucrânia está resistindo hoje. Né, a Ucrânia tá firme e forte. A gente achou que a Rússia ia invadir, que ia ser um melzinho na chupeta ali, mas não foi isso que aconteceu. A Ucrânia está se defendendo. Você acha que tem a ver esse preparativo? Então, o povo ucraniano já esperava que isso viria a acontecer? Não, já esperava, né? Inclusive, até coincidindo, né, com a sua pergunta, hoje mesmo, uma das lideranças da Rússia, ele colocou como um papel fundamental para essa guerra, porque a Rússia considera que a guerra foi preparada pelos Estados Unidos, tá? A Rússia, claro, eu sempre falo, né? Geopolítica é muito difícil a gente ver bonzinho e malvado. Tem cada um defendendo os seus interesses. É isso. E a Rússia considera que os Estados Unidos, por exemplo, ter saído do Afeganistão em 2021 foi estratégico para iniciar o conflito na Ucrânia. Por quê? A guerra no Afeganistão, ela foi a guerra mais longa que os Estados Unidos já participou na sua história. Foram 30 anos ali de ocupação e que, no final das contas, acabou com o Talibã fugindo para as montanhas, enquanto os americanos ocupavam. Quando os americanos saíram, o Talibã reconquistou em questão de semanas, né, o território. E por que os Estados Unidos saiu do Afeganistão justamente naquela data? A guerra estava ficando impopular, altos gastos, e segundo a Rússia, os americanos não confirmam, tá? Mas segundo a Rússia,
foi uma estratégia dos Estados Unidos para deslocar capital e militares que eram gastos no Afeganistão para fazer esse capital e esses militares serem gastos na Ucrânia. Tanto que isso realmente é verdade, tá? Grande parte dos equipamentos que os americanos tiraram do Afeganistão, eles foram repassados para a Polônia, que é um país que faz parte da OTAN e que é vizinho do conflito. Tá do lado da Ucrânia. Dá problema, né? Com certeza. Aí entra todo mundo na guerra, né? Tanto que recentemente teve até um incidente que mísseis caíram na Polônia. Aí falou, vixe, será que foi a Rússia que atirou na Polônia? No final das contas, descobriram que foi a Ucrânia que foi utilizar um sistema de defesa antimíssil e acabou esse sistema caindo na Polônia. Mas se fosse o ataque da Rússia na Polônia, é a Rússia atacando a OTAN. Aí com certeza é problema, né? É problema. Mas então você acha que os Estados Unidos, já prevendo esse possível conflito, posicionou ali parte do seu material de guerra ali para proteção da própria Ucrânia? Ou da própria Polônia, você acha? Na verdade, o deslocamento para a Polônia foi pensando na Ucrânia, com toda certeza, né? Mas essas táticas, elas não são novas, assim.